Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass de hoje. Meu nome é Marcelo Barbosa e nos próximos minutos eu terei o prazer de ser o seu treinador. Nosso assunto de hoje é como destruir esse monstro chamado procrastinação. A procrastinação que tem bloqueado, travado e impedido muita gente de chegar ao sucesso que almeja. Mas hoje você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida de uma vez por todas e se tornar mais produtivo. E eu quero, nesse momento, parabenizar você. Isso mesmo, dar a você os parabéns por estar aqui nesse momento. Isso mostra o quanto você quer crescer, mudar e evoluir. Se o seu desejo é se tornar mais produtivo e ter mais resultados, você está no lugar certo. Eu serei bem direto ao ponto. Mas antes, deixa eu saber quem que está comigo aqui nessa live. Coloca aí o seu nome, a sua cidade, o seu estado. Coloca também qual a sua expectativa para essa Masterclass de hoje. Deixa eu te dizer que eu estou aqui, numa empolgação, num gás, numa energia, porque eu tenho certeza que eu vou te entregar o melhor conteúdo, um conteúdo fantástico que vai valer a pena você acompanhar e participar. Mas eu tenho uma tela aqui ao lado, e algumas vezes eu vou olhar para ver quem está entrando, para ver os comentários de vocês, tá? Vai colocando aí de onde você está falando, qual o seu nome, de onde você está assistindo, e também coloca aí qual a sua expectativa, tá? Por favor. Lembrando que ao longo dessa Masterclass eu não vou estar respondendo perguntas, tá bom? Vamos combinar assim. Porque eu vou reservar no final da Masterclass 30 minutinhos para estar respondendo todas as dúvidas, todas as perguntas, com muita tranquilidade e com muita atenção. Tá bom? Mas eu preciso da sua atenção e principalmente da sua interação comigo. Por favor, me ajude participando aí no chat. Todas as vezes que eu requisitar, todas as vezes que eu pedir, sua participação é fundamental para o sucesso dessa Masterclass. Vamos lá? Eu quero te pedir, nesse momento, que desligue todas as suas distrações. Tudo aquilo que pode te distrair, tá bom? Deixa o celular longe, se você não estiver assistindo através do celular, tá bom? Se tiver alguma televisão ligada e você puder desligar, desligue. Nesse momento, tire o volume do celular, se você não está usando para assistir a nossa Masterclass, porque o momento agora é de você se concentrar, para você poder captar, entender e realmente passar por uma reprogramação e uma transformação, tá bom? Então, pegue também papel e caneta aí, um caderno, uma caneta, e fica comigo nessa Masterclass, porque eu prometo a você que vai valer a pena. Essa não é mais uma Masterclass que você vai assistir. Essa é e será uma super Masterclass. O que depender de mim, eu vou dar um máximo para que você saia daqui realmente com resultados significativos, tá bom? E eu vou ser direto ao ponto, mas com muita base científica, tá bom? Tenho certeza que você vai adorar. Eu tenho um super presente para você no final dessa live. Na verdade, não será um super presente, serão 3 super presentes. O primeiro, eu já quero revelar. É uma super checklist que eu uso nos meus treinamentos, que eu entrego nos meus treinamentos, e esse checklist tem um valor de R$ 87. É um checklist muito bem feito, muito elaborado, para você programar uma semana de sucesso, entendeu? Eu vou dar esse checklist para você no final dessa Masterclass. Fica comigo até o final, que vai valer a pena. Outra super surpresa que eu vou te entregar, um presente muito bacana, vai ser o PDF
dessa Masterclass, para que você tenha todos os passos para destruir a procrastinação, elaborado num PDF com muito carinho para você, tá bom? A terceira surpresa, o terceiro presente, eu só vou revelar no fim da Masterclass. Aguarda aí a expectativa, a ansiedade, mas tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu me apresentar. Deixa eu apresentar para você quem vai ser o seu treinador nessa Masterclass. Meu nome é Marcelo Barbosa, eu sou Master Coach certificado pela Florida Christian University, nos Estados Unidos. Eu tenho mais de 16 certificações na área de desenvolvimento humano, coach, programação neurolinguística, que é a PNL. Tenho mais de 20 anos de experiência conduzindo pessoas à alta performance e à evolução. Sou escritor também de vários livros e criador do programa Produtividade Extrema e também do método Evolution Life e Business. Mas calma, nada disso importa se eu não alcançar o meu objetivo aqui, hoje, que é ajudar você. Eu estou aqui para te ajudar a evoluir, alcançar e chegar mais longe. Mais longe do que você já chegou e mais longe do que você imagina que possa chegar. Para tudo isso acontecer, você vai precisar ampliar a sua mentalidade. Deixa eu te explicar. Você sabia que as pessoas estudam para tudo na vida? Estudam para aprender a ler, estudam para aprender uma profissão, estudam porque têm um hobby, estudam para aprender a dirigir, estudam para aprender a cozinhar e etc. Disso você até sabe. Mas você sabia que só 2% da população do mundo estuda para desenvolver a sua mente? Estuda para aprender como funciona a sua mente. E eles acabam não trabalhando o seu desenvolvimento pessoal e também emocional. É para isso que eu estou aqui hoje. Para te ajudar com ferramentas da neurociência, da PNL, a programação neurolinguística, do coach, a entender como é que a sua mente funciona. Porque se você entender isso, você vai compreender mais e melhor sobre a procrastinação e vai entender como vencer, como destruir a procrastinação. O pai da PNL, Richard Blender, ele disse o seguinte: por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser alguém muito melhor? E é para isso que nós estamos aqui, para melhorar, para evoluir e para chegar mais longe. Há 20 anos atrás, eu estava no fundo do poço. Deixa eu compartilhar com você um pouco da minha história. Há 20 anos atrás, eu estava desempregado, morando de favor e passando muitas humilhações. Eu lembro, na época, que eu fazia estoque de miojo. Conhece miojo? Porque é o que dava para comprar. Eu tinha uma vida sedentária e cheguei a pesar 18 quilos a mais. Um dos momentos mais tristes da minha vida, e eu até me emociono quando eu falo disso, foi quando a minha filha completou 5 anos de idade, quando ela fez aniversário de 5 anos. Nesse momento tão importante da vida da minha filha e da nossa vida, né, da minha família, eu não tinha condições de fazer uma festa, eu não tinha condições nem de dar um presente para ela. Sabe por quê? Porque os meus resultados, eles eram medíocres. E eu me sentia exatamente assim, frustrado, decepcionado, porque eu queria fazer algo grande, sabia que tinha capacidade para isso, mas não acontecia nada.
Tudo por causa da procrastinação. Foi quando eu decidi dar um basta. E é por isso que hoje eu estou aqui. E é por isso que eu hoje posso falar para você sobre procrastinação. Para dizer que você que está me assistindo agora, você consegue vencer. Você tem um potencial incrível e tem a capacidade de chegar mais longe do que você imagina. Essa Masterclass é para dar uma virada na sua vida. É para fazer a sua vida nunca mais ser a mesma. E você tem capacidade para isso. E eu estou aqui para te ajudar. Pois na minha história de superação nasceu a minha missão. E hoje eu ensino as pessoas a evoluírem baseado no que deu certo comigo. E através do que deu certo comigo, eu desenvolvi um método. Um método que hoje tem tido o maior sucesso com os meus alunos, com os meus mentorados, nos meus treinamentos. E as pessoas têm conseguido sair da inércia, da estagnação e alcançar o sucesso. E serem produtivas e terem resultados. É sobre isso que eu quero falar com você. Hoje, você vai aprender sobre isso. Vai aprender as mesmas coisas que eu ensino aos meus alunos. Coisas que têm mudado a vida deles, a vida familiar, a vida social, a vida profissional, a vida financeira e a vida emocional. Hoje, eu vou te entregar isso nessa Masterclass. E deixa eu resumir para você o que nós vamos tratar nessa Masterclass. Hoje eu vou falar para você sobre descobertas da ciência sobre a procrastinação. Interessantíssimo isso. Eu vou falar para você sobre 3 hábitos que geram a procrastinação. Eu vou te ajudar a identificar se você é ou não um procrastinador. Vamos fazer uma anamnese aqui, um diagnóstico, para descobrir se você é um procrastinador. Mais do que isso, você vai descobrir que tipo de procrastinador você é. Marcelo, mas tem mais de um tipo? Tem. Você vai descobrir nessa Masterclass que existem 3 tipos de procrastinadores. E isso vai te ajudar muito a se identificar que tipo de procrastinador você é. E, por fim, nós vamos descobrir aqui nessa Masterclass o que fazer para vencer definitivamente esse monstro chamado procrastinação. Mas eu quero começar contando uma metáfora para você. A metáfora, ela é uma história figurada, né? E qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Vamos lá. A metáfora do procrastinador. O procrastinador acorda pela manhã, bem cedo, cheio de energia, levanta da cama rapidamente porque tem um projeto importantíssimo para entregar. Ele prepara o café e leva para a mesa de trabalho porque ele já quer pegar o trabalho. Mas, por azar, qual a primeira coisa que acontece? Ele derruba acidentalmente o café na mesa de trabalho. Agora se tornou impossível trabalhar com a mesa suja assim. Ele então começa a limpar a mesa. E quando ele começa a limpar, ele percebe que a mesa está cheia de poeira e também desorganizada. E ele começa a arrumar. Até porque mesa de trabalho organizada aumenta a produtividade. Só que a mesa está cheia de livros velhos, canetas que ele não usa e pilhas de papel de rascunho para jogar fora. Ele começa a juntar esse lixo todo. É quando ele descobre, ele percebe que o saco de lixo acabou. E ele toma uma decisão.
ir ao supermercado, comprar saco de lixo, para organizar isso tudo, ele poder começar a trabalhar. Só que no supermercado, ele pensa, mais tarde eu vou ficar com fome. E para não atrapalhar a minha concentração no término do meu importante projeto, eu já vou providenciar alguma coisa para comer. E é o que ele faz. Chegando em casa, ele vai guardar tudo e decide preparar o que comer, almoça e, é claro, após ele lava tudo para não ficar pensando nisso quando estiver ocupado com o trabalho. Finalmente, ele se senta na mesa de trabalho para pegar firme no projeto. Aí ele decide dar uma olhadinha rápida nas redes sociais só para saber das novidades antes de se concentrar pesado no projeto. Aí ele encontra um Reels engraçado e mais outro. Aí ele acha um vídeo interessante e engraçado e decide enviar para os seus amigos no grupo do WhatsApp. Serão só 5 minutinhos. Só que o WhatsApp começa a apitar com os comentários dos amigos, ele começa algumas conversas rápidas, nada que prejudique os seus projetos. Quando ele se dá conta, as conversas renderam e ele passou horas rindo e conversando, voltando a se concentrar no seu projeto, no computador. Ele sente o estômago roncar, mas será só um cafezinho, assistindo um programa qualquer na TV. Outra vez, ele esquece da hora e corre para o computador para voltar para o projeto importante. Só que ele já está cansado e sem concentração. Ao olhar para o relógio, ele vê que já está tarde. Não faz mais sentido começar o trabalho agora. Em vez disso, ele escolhe assistir sua série favorita na Netflix. Afinal, o importante projeto pode esperar até amanhã. Você conhece alguém assim? Quantas oportunidades perdidas. Quantas oportunidades perdidas. Alguém que perde tempo e oportunidade na vida pode deixar tudo para depois. Alguém que não tem disciplina e não consegue organizar sua rotina diária e nem a sua vida. Isso se chama procrastinação. Essa palavra vem do latim procrastinatus, que significa fazer amanhã. Só que quando chega o amanhã, ela procrastina outra vez e deixa para o outro dia. Procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. É o ato de postergar, atrasar uma tarefa consciente ou inconscientemente. Algumas vezes se faz isso de forma consciente, outras vezes até inconsciente. Todo mundo já procrastinou alguma vez na vida, mas nem todo mundo é procrastinador. Há uma diferença grande. Estima-se que 20% dos adultos tenham, de fato, um problema crônico, grave, de procrastinação. Procrastinar, muitas vezes, é confundido com preguiça, só que não é. Procrastinar não é preguiça. É, sim, um problema de regulação emocional. Marcelo, o que você está dizendo? Exatamente isso. A procrastinação, o adiar as coisas, tem muito mais a ver com as emoções do que com a preguiça em si. No nosso cérebro, a procrastinação acontece como resultado de uma batalha entre duas áreas do nosso cérebro. Olha aí a ciência chegando para te ensinar. Deixa eu te explicar. Existe uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. Ele está ligado à consciência.
É ele que te ajuda a planejar o futuro, organizar as coisas. E existe uma outra parte do cérebro chamada sistema límbico, chamado cérebro primitivo. Ele está relacionado aos prazeres imediatos. É por isso que muitas vezes você sente como que dentro da sua mente houvesse uma briga. Você sabe que tem que fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, mesmo assim você não consegue fazer essa coisa. Toda procrastinação, ela é um atraso, ela é um retardo de alguma coisa. Mas nem todo atraso pode ser definido como procrastinação. O que você está querendo dizer, Marcelo? Eu estou querendo dizer o seguinte, que nem todo mundo que se atrasa ou que atrasa alguma coisa que está fazendo é um procrastinador, tá? Agora, toda procrastinação é, de fato, tem como resultado atraso. Ou seja, o procrastinador não procrastinação não é um mero atraso, é um vício negativo e destrutivo. Vou repetir. A procrastinação, ela não é um mero atraso. Não, não. Ela é, na verdade, um vício negativo. A pessoa que procrastina, ela tem um vício, ela tem uma programação mental. E algumas pessoas assim, não, eu procrastino só em casa, no trabalho eu não procrastino. Mentira! Existe uma lei na PNL que diz o seguinte, a forma como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. A mente não entende que no trabalho você é produtivo, aí em casa você é improdutivo e procrastinador. Não. O modelo que você tem em casa é o modelo que você terá em todos os lugares. Isso é muito importante. E o mais triste é que o tempo não volta. E a preguiça e a procrastinação podem estar afastando de você, a cada dia, a cada minuto, os seus sonhos mais ousados e os seus desejos. Quantos sonhos você já poderia ter realizado? Quantos diplomas já poderiam estar na sua parede? Quantas coisas você já poderia ter alcançado? Esse atraso pode destruir a sua vida, se é que já não está destruindo. Pode destruir a sua carreira, se é que isso já não está acontecendo. E por isso, você precisa fazer alguma coisa urgente. Não dá para esperar. Tem que ser agora. E eu quero te perguntar, o que você tem adiado? Seja franco. Responda aí com toda sinceridade. Você tem adiado os estudos e não termina os estudos, compra curso e não estuda, quer aprender, mas adia e vai adiando e os estudos estão sempre em segundo plano. O que mais você tem adiado? Você tem adiado a dieta? Sempre deixa a dieta para segunda-feira e depois para outra semana e nunca começa. E a cada mês que você sobe na balança, você tem um choque, porque você vê que você está aumentando de peso. Você tem adiado a dieta? O que mais você tem adiado? Você tem adiado as decisões? Quantas decisões você já deveria ter tomado? E vai adiando, como diz o outro, vai empurrando com a barriga. E não toma as decisões. Até quando você vai adiar as suas decisões? Eu costumo dizer que problema adiado é problema aumentado. Não, eu vou deixar porque isso vai se resolver sozinho. Resolve nada. Aquilo que a gente tem que decidir, a gente tem que decidir. A gente não pode ficar adiando porque o problema vai aumentar. Até quando você vai adiar as decisões importantes da sua vida e as decisões que farão a sua vida mudar radicalmente? Decide logo isso. Até quando você vai adiar a sua carreira?
Até quando você vai adiar o início da sua carreira de sucesso? Até quando a sua carreira vai ficar te esperando? Porque você não se move, você não sai do lugar, você não dá o primeiro passo. Ei, tem uma carreira de sucesso te esperando. Esperando você se levantar e decidir hoje, agora. Ei, o que você tem adiado? Você tem adiado as mudanças? O que você precisa mudar na sua vida? Que você tem deixado para depois, seja por procrastinação, por preguiça, por não querer sair da zona de conforto. A mudança que você mais adia é a que você mais precisa. Não tenha medo de mudar. É essa mudança que vai dar uma guinada na sua vida, que vai transformar a sua história, que vai fazer você virar uma outra pessoa e ser admirado e reconhecido. O que você tem adiado? Adiado viagem? A viagem dos sonhos? Você não vai acreditar. Eu tenho um amigo que comprou uma viagem. Olha, tem tempo. A viagem já está comprada, já está paga. E ele não faz a viagem. Sabe por quê? Procrastinação. Tem gente que passa a vida toda querendo viajar, mas não viaja, porque sempre adia. Eu tenho uma coach, uma aluna, que tinha o desafio, tinha esse desafio. Ela queria muito viajar, inclusive tinha uma lista de lugares que ela queria ir, só que ela não saía do lugar. Tinha condição para viajar, mas não conseguia. E nós começamos um treinamento com ela, ela participou de um treinamento comigo, e em 2 meses ela já fez 3 viagens dos sonhos. Viagens que estava lá, ó, reservada, guardada para ser feita. Em 2 meses ela realizou 3 viagens. Que você tem adiado? Será que você tem adiado a sua vida? Quanto tempo a sua vida ainda vai esperar, ainda vai ter que esperar por você? Está chegando a hora de você decidir. Está chegando a hora de você fazer alguma coisa. E só você pode tomar essa decisão. Vamos avançar? A pergunta que sempre me fazem é a seguinte: Marcelo, por que algumas pessoas conseguem fazer o que tem que ser feito e outras simplesmente vivem adiando as coisas e não saem do lugar? Realmente, algumas pessoas já possuem uma disciplina e uma força de vontade, uma energia interna. Outras, no entanto, não conseguem se organizar e acabam adiando tudo. Eu já passei por isso e afirmo que a sua história pode mudar. Sabe por que eu afirmo isso? Primeiro, porque isso aconteceu comigo e eu consegui vencer e consegui criar um método, descobri um método que deu certo comigo e depois deu certo com os meus alunos. Eu treinei muitas e muitas pessoas e elas também conseguiram superar e destruir esse monstro. Mas vamos ouvir o que a ciência tem a dizer. Vamos lá? Argumentos científicos. Vamos lá. A psicologia afirma que a nossa motivação se baseia na busca do prazer e em evitar a dor de qualquer tipo. Olha só, a ciência tem estudado os hábitos e comportamentos de quem adia e procrastina as coisas e afirma que a procrastinação é muito mais do que uma simples preguiça. A procrastinação ela é um atraso gratificado. Como assim, Marcelo? Deixa eu te explicar. É exatamente o que eu li para você
acima. A psicologia, ela afirma que a nossa motivação, ela se baseia na busca do prazer e em evitar a dor. Ou seja, a nossa mente está sempre em busca daquilo que dá prazer e rejeita, se afasta de tudo aquilo que pode trazer algum tipo de dor. É por isso que, entre estudar e brincar, a mente sempre vai preferir a brincadeira. Pois estudar dá trabalho, gasta energia, cansa, é tedioso. Então, por causa disso, a mente vai procurar o prazer. O prazer está onde? Na brincadeira. Normalmente, nós não procrastinamos coisas prazerosas, mas só aquilo que dói, aquilo que cansa, aquilo que é chato, porque gasta energia. Outra coisa que a ciência explica é que o cérebro tem uma tendência de valorizar recompensas imediatas em detrimento de recompensas futuras. Deixa eu te explicar isso. A melhor forma de você entender isso é você pensar que é como se nossa mente tivesse, dentro de nós, tivesse dois eus. Como assim, Marcelo? Deixa eu te explicar. O primeiro eu será o eu presente, ok? O segundo eu será o eu futuro. Vamos lá. Quando você estabelece uma meta, por exemplo, perder peso, aprender um idioma, ok. Esses planos, eles são feitos para o eu do agora, para o eu presente. E aí, olha só o que acontece. Quando você faz isso, o cérebro começa a calcular tudo que ele vai ter que fazer, todo o trabalho que ele vai ter que ter. E aí, ele rejeita. Porque, na verdade, essa é uma atividade para o eu, que o eu do presente tem que fazer, mas só o eu do futuro vai desfrutar. Quando o eu do futuro planeja a meta, só o eu do presente pode alcançar essa meta. É aí que começa a guerra dentro da nossa mente. Por isso que eu falei no início para você que dentro da nossa mente é como se tivesse uma guerra. Uma parte do seu cérebro querendo fazer e a outra parte do seu cérebro não querendo fazer. Exatamente por causa disso. O nosso cérebro, ele é viciado em dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Ele sempre está em busca de prazer imediato. Então, quando ele começa a calcular o tempo que ele vai ter que esperar para emagrecer, ou para aprender um idioma, ou para fazer um trabalho que demore, que canse, que seja tedioso, sabe o que ele faz? Ele rejeita e ele vai procurar o prazer imediato. Ele vai procurar o prazer mais rápido. É aí que começa a guerra dentro da nossa mente. Porque o eu presente não quer esperar pelo prazer do futuro. Ele quer o prazer agora. É por isso que comer um hambúrguer agora dá mais prazer do que o corpo magro e sarado lá no futuro. Descansar agora é mais prazeroso do que estudar para saber falar inglês no futuro. Afinal, o nosso cérebro ele é viciado em dopamina, como eu falei para você. Esse neurotransmissor que é liberado quando nós experimentamos sensações agradáveis e prazerosas. Existem algumas coisas que contribuem para a procrastinação e eu vou falar com você sobre isso no próximo slide. Muito bem. 3 hábitos que geram a procrastinação. Vem comigo porque isso é importantíssimo. O primeiro hábito que gera procrastinação é confiar apenas na força de vontade. Vou repetir. É confiar apenas na força de vontade.
Confiar apenas na força de vontade gera procrastinação. Por quê, Marcelo? A maioria das pessoas acha que a força de vontade é o que ela precisa para vencer a procrastinação. E eu vou te provar que não. Todos os dias você amanhece, você acorda com a mesma disposição, com a mesma energia. Biologicamente, é impossível que você acorde todos os dias com a mesma força de vontade, com a mesma disposição. O que você vai fazer quando a força de vontade ou a motivação acabar? A força de vontade te ajuda a começar, mas a força de vontade não te ajuda a continuar. Para continuar, você vai precisar de uma outra fonte de energia. É por isso que muita gente até começa uma dieta, até começa academia, até começa um curso, começa animado, até começa a aprender inglês, até começa a fazer uma atividade, um trabalho difícil. Só que daqui a pouco a força de vontade acaba. E quando a força de vontade acaba, a pessoa para, a pessoa estagna. Você precisa usar uma fonte de energia mais intensa, chamada perseverança. A força de vontade faz você dar o primeiro passo, mas só a perseverança faz você chegar até o final. Só a perseverança nos ajuda e nos dá a força necessária para a gente chegar e concluir aquilo que a gente começou. Então, em primeiro lugar, o primeiro hábito que gera a procrastinação é você confiar apenas na força de vontade. Não faça isso. Segundo hábito que gera procrastinação é falta de organização e rotina de excelência. Isso gera procrastinação. Quando você já acorda pela manhã adiando as coisas do seu dia, a sua mente vai criando uma rotina negativa e improdutiva. Rotina é aquilo que fazemos praticamente no automático. Eu não sei se você sabe, mas 60%, 65% daquilo que a gente faz no nosso dia já está no piloto automático. A gente nem pensa para fazer. Sabe por quê? Porque já se criou um hábito de excelência, uma rotina. O que você precisa é de uma rotina de ação, de produtividade e de excelência. Trocar as rotinas ruins por rotinas boas. Trocar os hábitos ruins por hábitos bons. Tá bom? Terceiro lugar, a terceira coisa que gera procrastinação é falta de planejamento. Opa, chegamos, hein? Planejar o seu dia, planejar os seus estudos, planejar o seu trabalho, planejar os seus sonhos, onde quer chegar e até planejar a sua alimentação. Não deixe os pensamentos soltos na sua mente, porque os pensamentos soltos na mente vão sobrecarregar a sua mente. E de vez em quando dá um lapso de memória e a pessoa esquece o que eu estava pensando mesmo, o que eu tinha que fazer. Sabe por quê? Porque a pessoa não anotou, não programou. O simples fato de anotar aumenta em 40% a possibilidade de realização. O que você está dizendo, Marcelo? Eu estou dizendo que o simples fato de você pegar uma caneta e você escrever aquilo que você tem que fazer, aumenta em 40% a possibilidade daquilo acontecer. Olha que coisa extraordinária. Por isso, não coloque muita coisa na sua mente solta. Não, anote. E outra coisa importante, não coloque muitas coisas no seu dia. Se pergunte todos os dias, qual as 3 coisas que eu preciso fazer primeiro? Quais as 3 coisas que eu preciso fazer hoje? Tenha uma pequena lista, e não uma lista imensa. E comece o dia focado, não comece o dia adiando. Não comece o dia apertando soneca do despertador. E não, só mais 10 minutos, só mais 10 minutos. Não faça isso. Programe o seu dia e cumpra aquilo que você combinou com você mesmo. Às vezes, alguma coisa não vai sair como você planejou. Tudo bem, sem problema. Ajuste a rota e siga em frente.
Tá bom? Agora nós vamos avançar um pouco mais. Vem comigo. Por onde começar, Marcelo? Por onde que eu começo? Vamos começar pelo começo. Mas olha só. Primeiro, você tem que identificar se você é ou não um procrastinador. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você precisa identificar que tipo de procrastinador você é. Ok? E em terceiro lugar, por último, você precisa aprender o que fazer para vencer esse monstro chamado procrastinação. Você está preparado? Responde para mim aqui. Coloca aí se você está preparado. Nós vamos começar identificando se você realmente é um procrastinador. Agora, nós vamos fazer um diagnóstico, uma anamnese, para identificar se de fato você é um procrastinador. Vem comigo. E eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Quais são os sintomas de um procrastinador? Eu vou citar algumas situações e veja se você se identifica. Primeiro, você não consegue organizar a sua rotina diária? Responda aí, sim ou não. Você tem muitas ideias e pouca ação? Responda aí ou anote. Você planeja bastante, mas não executa? Responda aí. Você gasta tempo planejando, mas os planos nunca saem do papel? Responda aí, sim ou não. Você não consegue terminar aquilo que você começa? Até começa, mas não consegue terminar? Responda aí. Há quanto tempo você já deveria ter feito algo que está se arrastando há semanas, meses e até anos? Responda aí. A qualidade das suas tarefas está sendo comprometida porque você faz tudo na correria e na última hora? Responda aí, sim ou não. Você já começa o dia cansado e desanimado? Responda aí. Se você respondeu sim a pelo menos uma, duas dessas perguntas que eu te fiz, e você faz isso frequentemente, sim, você é um procrastinador. Você é alguém que está comprometendo o seu sucesso por causa desse monstro chamado procrastinação. Você é alguém que está comprometendo o seu futuro e, quem sabe, o futuro da sua família. Tudo por causa da procrastinação. Mas respira fundo comigo. Ainda tem mais coisa para a gente ver. Vem comigo. Nós vamos descobrir agora os 3 tipos de procrastinadores. E você vai poder se enxergar. E você vai poder se identificar. Tá bom? Veja aí qual deles você mais se identifica. Existem 3 tipos. O primeiro tipo de procrastinador são os que nunca começam. Olha que coisa. Esse procrastinador, essa procrastinação, ela está ligada ao início. É alguém que tem dificuldade de iniciar tarefas. Ele não consegue dar o primeiro passo. Ele não consegue ter iniciativa. Ele não consegue agir. Ele não consegue sair da inércia. Ele não consegue sair da zona de conforto. E o primeiro passo parece que é uma dificuldade. A pessoa não consegue avançar. Parece que está travado. Parece que tem alguma coisa segurando. Esse é o primeiro tipo. O primeiro tipo de procrastinador são os que nunca começam. O segundo tipo de procrastinador são os que nunca acabam nada, nunca terminam nada. Olha que coisa, né? Esse segundo tipo, ele não tem problema de começar,
O problema dele não está no início, o problema dele está no meio. Ele até inicia, ele até dá o primeiro passo. Começa muita coisa, começa uma dieta, começa uma tarefa, começa a academia, começa um curso. Mas o problema dele está no meio, a procrastinação dele está no meio. O primeiro tipo de procrastinador, o problema estava no início, ele não conseguia nem começar. O segundo tipo até começa, só que não acaba nada. E já tentou tanta coisa, já fez tanta coisa na vida, só que nunca terminou nada, não conclui nada. Não consegue concluir uma faculdade, e aí começa outra. Aí também não conclui, aí começa outra. Só que ele tem um problema de procrastinação no meio das coisas, no meio das tarefas, no meio das atividades. E ele não consegue romper com isso. Marcelo, me ajuda, o que é isso? Isso é um problema emocional. Isso tem cura. Isso tem saída, isso tem solução. Esse segundo tipo, ele acaba se frustrando. Porque ele não consegue terminar nada na vida. O primeiro se frustra porque não começa. O segundo se frustra porque não termina. E o terceiro tipo de procrastinador são os que até começam e até terminam. Só que só terminam as coisas na última hora. E às pressas. E às vezes entrega mal feito. Compromete a qualidade daquilo que faz. Sabe por quê? Porque ele começou, só que no meio ele não fez nada, aí ele quer fazer no final. Aí no final vira aquele desespero, ele tem que ficar acordado até de madrugada. Ele entrega o trabalho em cima da hora, ele completa a tarefa em cima da hora. Por quê? Porque ele procrastinou durante todo o processo. E aí, no final, ele até entrega, mas aí entrega com uma baixa qualidade. Tudo isso por causa da procrastinação. E eu pergunto para você agora, qual dos 3 tipos de procrastinadores é você? Você é o primeiro tipo, que nunca começa, nunca começa, nunca começa. Você é o segundo tipo, que nunca termina, nunca termina, nunca termina. Você é o terceiro tipo, que até termina, começa e termina, só que só na última hora. E com a qualidade comprometida, não faz o seu melhor, porque teve que fazer na última hora, quando o prazo já estava na prorrogação. E aí aquela correria e aquele desespero todo. Coloca aqui para mim, que tipo de procrastinador é você? Mas responda com sinceridade. Faça uma reflexão profunda agora e responda. Seja verdadeiro, não comigo, mas com você nessa Masterclass. Mas vamos avançar? Chegou a hora. Chegou a hora de entender o que fazer. Se você quer isso, eu vou compartilhar um pouco dos segredos que eu ensino nos meus treinamentos de produtividade extrema. Treinamento que tem mudado e transformado tantas pessoas. E eu quero compartilhar com você algumas dicas para você se tornar uma pessoa mais produtiva. Se você realmente quer isso, vem comigo, que é só sucesso. Quando eu trocar esse slide, você já vai ter a oportunidade de aprender e de entender o que você tem que fazer para vencer a procrastinação. Vamos lá? Ações para destruir esse monstro chamado procrastinação. Chegou! Vamos lá! A primeira coisa que você tem que fazer parece simples, mas acompanha, porque é fundamental a instrução desse passo a passo para você vencer esse monstro chamado procrastinação. A primeira coisa, a primeira ação que você deve fazer é dar o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno. Alguém imagina que para
concluir uma tarefa difícil, ele tem que dar um passo grande, ele tem que tomar uma grande iniciativa, ele tem que tomar uma grande decisão. Não. Dê o primeiro passo, mesmo que esse passo seja pequeno. Sabe por quê? O início é sempre o mais difícil. O começo é sempre a pior parte, porque você está parado. E aí você tem que sair da inércia e você tem que dar o primeiro passo. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito que diz assim: uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Então não adianta. A pessoa já quer sair correndo, quando o que ela precisa é primeiro dar um passo. Quem procrastina normalmente pensa demais antes de agir. É verdade ou não é? E pensa, e planeja, e faz planos, e etc., e elabora, e não sai do lugar. Quantos planos você já fez que não deu em nada? Sabe por quê? Porque ao invés de ficar pensando muito, você tinha que dar o primeiro passo. Demora tanto que quando pratica, já é tarde demais. Segundo, elimine as distrações. Nós vivemos num mundo repleto de distrações e facilidades. É controle remoto ao alcance da mão, é celular apitando toda hora, cheio de fotos, mensagens, redes sociais. E tudo isso distrai demais a gente. E o procrastinador é uma pessoa que tem uma facilidade incrível de se desligar, de se distrair. E quando ele se distrai, para ele conseguir se concentrar de novo, é difícil, demora. Olha aqui, eu vou mostrar para você o ciclo da procrastinação. Olha só como é que acontece. Veja só. Não está querendo ir agora, não. Depois eu mostro para você. Ao final eu mostro, então. Cada distração, ela custa muito caro. Por quê, Marcelo? Deixa eu te dizer. A Universidade da Califórnia fez uma pesquisa onde ela afirma que nós levamos 23 minutos, anota aí, 23 minutos para nos focar de novo em uma tarefa após a distração. Que isso, Marcelo? Isso mesmo. A gente leva 23 minutos para se concentrar de novo. Você está fazendo uma tarefa aqui. O celular toca, apita o WhatsApp, você pega para ver. Na hora que você pega, você vai levar agora 23 minutos para se concentrar completamente outra vez. Quantas distrações a gente tem no meio de uma tarefa? Quantas distrações a gente tem e acontecem na hora do estudo, na hora do trabalho? Ou seja, o nosso tempo vai sendo consumido, vai sendo roubado pelas distrações. Toda distração, ela funciona como um ladrão de tempo. E aí tem diversas opções, né? Grupos de WhatsApp, e agora tem grupos de Telegram, redes sociais as mais diversas, com vídeos engraçados que acabam distraindo a gente do nosso foco. É Netflix, são séries de filmes em diversas plataformas, amizades improdutivas que distraem a gente, que fica ligando toda hora para conversar besteira e bobagem, tarefas desnecessárias que a gente acaba fazendo e consome e rouba o nosso tempo. Tudo isso são distrações que a gente precisa eliminar. Mas vamos em frente. Em terceiro lugar, sabe a terceira coisa que você tem que fazer, a terceira ação para você conseguir vencer esse monstro chamado procrastinação? Faça a sua mente trabalhar de forma certa. Isso mesmo. Você tem que transformar a sua mente em uma aliada. Use a sua mente de forma inteligente. Você precisa usar a sua mente de forma que você tenha estratégias. Estratégias que ajudem a sua mente a não procrastinar.
Nem todas as pessoas usam o potencial da sua mente, por não saber usar a sua mente de forma inteligente. É como se você comprasse um celular de última geração, mas usasse só para ligar. A gente sabe que o celular de última geração é um computador com um potencial incrível, faz diversas coisas, mas você compra um caríssimo só para ligar. Ou seja, um outro mais simples resolveria o problema. A nossa mente, ela tem uma capacidade, uma habilidade extraordinária, mas muita gente só usa um pouquinho. Mas muita gente só usa de forma limitada, quando poderia usar a mente com todo o potencial que ela possui. Marcelo, então me dê aí umas dicas de estratégia para eu usar o potencial da minha mente. Primeiro, use uma agenda. Pode ser física ou pode ser digital, mas tenha uma agenda. Isso vai elevar o potencial da sua mente. Segundo, estabeleça 3 tarefas de prioridade por dia. 3 tarefas como prioridade por dia. Não estabeleça mais do que 3, tá? Porque senão isso vai sobrecarregar a sua mente e você não vai usar todo o seu potencial. Outro detalhe importante, divida cada uma dessas 3 em tarefas menores. As 3 prioridades do dia são as tarefas maiores. Então você vai pegar essas tarefas maiores e vai subdividir em tarefas menores. Outro detalhe e outra dica importante para você usar o potencial da sua mente. Faça pequenas pausas. Pequenas pausas entre as tarefas para relaxar a mente, para estimular a criatividade, tá bom? Porque senão você sai de uma tarefa, já começa outra, a mente precisa desse tempinho. Não precisa ser muito tempo. De 3 a 5 minutos, você já consegue dar um start outra vez na sua mente. E uma das coisas que você sempre precisa fazer entre uma tarefa e outra, acredite em mim, respirar fundo. Por que, Marcelo? Quando você respira fundo, é como se na sua mente você virasse uma página. Não tem quando a gente está lendo um livro e a gente vira a página? Quando a gente vira a página, aquilo que a gente leu ficou para trás. E agora a gente está se preparando para algo novo. A mente faz a mesma coisa. Quando você respira fundo, a mente se prepara para algo novo que ela vai receber. Quarta ação para destruir esse monstro chamado procrastinação. Tenha um motivo muito forte. Algo que te obrigue a agir. Queridos, meu amigo, minha amiga, motivo forte é o que faz a gente acordar cedo de manhã e ir em busca dos nossos sonhos. Motivo forte é o que faz a gente romper com os desafios, enfrentar as dificuldades, superar as adversidades e chegar aonde a gente tinha que chegar. Motivo forte é o que faz a gente romper com tudo e com todos e chegar no pódio e chegar em primeiro lugar. Você precisa ter um motivo forte, algo que faça você sair do lugar. E deixa eu dizer, se não for por você, que seja por alguém que você ama. Se não for por você, que seja por alguém que você ama. Que o seu motivo forte seja construir a sua vida dos sonhos. Que o seu motivo forte seja construir a sua liberdade financeira. Que o seu motivo forte seja você alcançar o carro dos sonhos, você casar com a pessoa que você quer, você poder dar ao seu filho a vida que você sempre sonhou. Se não for por você, que seja por alguém que você ama, mas tenha um motivo forte. Quando a gente tem um motivo forte, a gente vence a procrastinação. A procrastinação fica para trás e a gente vai em direção ao nosso motivo e à nossa razão de viver.
quinta ação, quinta e última ação, para destruir esse monstro chamado procrastinação. Tá bom aquilo, tá? Tenha um mentor. Marcelo, o que é um mentor? É alguém que já passou por onde você quer passar. É alguém que já superou algo que você quer superar. É alguém que já passou por esse problema e conseguiu vencer. Melhor do que isso, mentor é alguém que possui um método testado e comprovado. Todos os atletas de sucesso têm um mentor, que são os treinadores, né? Na verdade, toda pessoa de sucesso, não é só atleta, não. Eles têm um mentor, que também pode ser chamado de treinador. O treinador faz com que você economize tempo e dinheiro. O que você ia levar tanto tempo para aprender, o mentor te ensina em muito menos tempo. O que você ia gastar uma montanha de dinheiro para aprender, o mentor te ensina em menor tempo, um espaço de tempo muito menor e com um valor muito menor do que você gastaria para aprender sozinho. Porque ele já passou por tudo isso, ele conhece o caminho, ele sabe. Por causa disso, tenha um mentor. Só eu sei o quanto os meus mentores me ajudaram a vencer a procrastinação. Sozinho, você vai encontrar muita dificuldade. E quando você encontrar as dificuldades, talvez você não saiba como superá-las. Quando você tem um mentor, o mentor já passou por aquilo. E ele sabe como te ajudar. E ele sabe como fazer você superar. Então, se você quer vencer a procrastinação, tenha um mentor. Agora, está chegando a hora da surpresa. Lembra da surpresa que eu falei? Pois é, está chegando a hora. Lembra do checklist? Chegou o momento. Ele é uma lista diária que vai te ajudar a organizar a sua vida e evitar a procrastinação. Ele vai funcionar como uma agenda contra a procrastinação. E eu vou disponibilizar já para você, tá bom? Antes, eu quero falar para você também sobre o PDF dessa aula. Fique tranquilo, no final também vai estar reservado para você, tá? O PDF dessa aula completa, detalhado, bonitinho, preparado, com todo carinho, para você não esquecer dessa masterclass histórica, fantástica, extraordinária e de tudo que você aprendeu aqui. Mas antes, eu quero falar com você sobre uma grande oportunidade. A grande oportunidade que eu tenho certeza que fará toda a diferença na sua vida. Eu tenho certeza que você gostou dessa masterclass e que ela te ajudou. Prova disso é que você está aqui até agora. E por isso eu quero prestigiar a você que chegou comigo até aqui, te dando uma grande oportunidade. A oportunidade de ter acesso ao método completo que eu criei, com um arsenal de ferramentas para você vencer a procrastinação e fazer a sua vida dar um salto, avançar definitivamente. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria passar tudo que eu ensino nos meus treinamentos e mentorias numa masterclass de alguns minutos. Realmente precisa de mais tempo. Por isso eu criei um programa de aceleração de resultados. Eu criei um programa de produtividade e gestão do tempo. O nome desse programa se chama Produtividade Extrema. Olha o nome. Programa Produtividade Extrema. Porque essa é a ideia. É que você tenha um pico de produtividade num espaço curto de tempo. E eu sei do que eu estou falando,
Porque isso acontece na minha vida, aconteceu e acontece, e isso tem acontecido na vida dos meus alunos e dos meus mentorados. Nesse programa, eu compartilho com você o passo a passo para você eliminar a procrastinação e outros obstáculos que te impedem de ter mais sucesso. E nesse momento, eu quero pedir autorização a você para apresentar a você essa grande oportunidade. Você me autoriza eu te apresentar essa grande oportunidade? Vamos lá, então. Aqui está o programa Produtividade Extrema. É um programa para pessoas que desejam alcançar um pico de produtividade e aumentar os seus resultados em, no mínimo, 10 vezes. E eu sei o que eu estou falando. Para pessoas que querem ter mais resultados e lucratividade. Ok? Se você está comigo aqui, eu quero te apresentar essa grande oportunidade agora. O Produtividade Extrema. O programa Produtividade Extrema. E eu vou dizer para você por quê. Por que, Marcelo, que você decidiu criar o programa Produtividade Extrema? Por alguns motivos. O primeiro motivo é porque eu estava cansado. Eu estava cansado de tanto procrastinar e adiar as coisas que são importantes para a minha vida. E eu decidi pegar as rédeas da minha vida e fazer acontecer. Foi quando eu decidi agir. Sabe por que eu criei o programa Produtividade Extrema? Porque eu estava perdido, sem saber por onde começar, sem saber quem ouvir. Eu assistia tanta gente que dizia faz isso, faz aquilo, e eu seguia, mas os resultados não apareciam. Até que eu descobri esse método. Sabe por que eu criei o programa Produtividade Extrema? Porque eu estava frustrado com a falta de resultados. E quando eu tinha resultados, eram medíocres. Eu até ouvia pessoas falando do meu potencial, mas eu não saía do lugar. E, finalmente, essa frustração se transformou em resultado. E foi nessa hora que eu pensei, muitas pessoas estão agora como eu estava. E eu posso ajudá-las. Por isso eu criei o programa Produtividade Extrema, para ajudar pessoas que também estavam cansadas, também estavam perdidas e também estão frustradas. Vamos lá, então? Para quem não é o programa Produtividade Extrema? Marcelo, você já disse para quem é, mas para quem não é? Deixa eu dizer. O programa Produtividade Extrema não é para quem não quer mudar. Se você está satisfeito aonde está, se você está satisfeito com os resultados que você tem, se você não quer evoluir, está tudo certo. O programa Produtividade Extrema não é para você. Não é para quem não quer mudar. Em segundo lugar, o programa Produtividade Extrema não é para quem não quer ajuda. Quem não precisa de uma mão estendida, o programa não é para essa pessoa. Os orgulhosos, os arrogantes, eles acham que não precisam de ninguém. Está tudo certo. O programa Produtividade Extrema não é para orgulhoso. Não é para arrogante. O programa Produtividade Extrema é para quem quer uma mão amiga. É para quem quer ajuda de alguém que já esteve do outro lado e sabe como te trazer para o lado de cá. Para quem não é o programa Produtividade Extrema, Marcelo, não é para quem não quer agir. Quem está acomodado, quem quer tudo de mão beijada, quem não quer entrar em ação, quem não quer sair do lugar, quem não quer fazer força, quem não quer agir, o programa Produtividade Extrema não é para essa pessoa. Agora,
eu vou te dizer o que você vai receber no programa Produtividade Extrema. Em primeiro lugar, o portal do aluno. Eu fico muito vaidoso, orgulhoso quando eu falo, porque realmente foi feito com muito esmero, com muita dedicação. Olha só, o portal do aluno, você terá acesso a todos os módulos do programa Produtividade Extrema. Tudo organizado, preparado de forma didática, para você ir evoluindo passo a passo e chegar na produtividade extrema. Segundo, material didático com checklist, agenda programada, ferramentas de produtividade, realmente para que você tire a vida do papel e entre em ação. Terceiro lugar, um passo a passo. Não é aquele conteúdo complexo, confuso. Não. É um conteúdo pensando naqueles que têm mais facilidade e também pensando naqueles que têm mais dificuldade. Será um passo a passo, tudo explicado em detalhes, para que você possa evoluir gradativamente. Você vai ver isso nos módulos, você vai ver isso na evolução do curso, como que ele foi planejado de forma realmente didática para que os resultados aconteçam. Depois, avaliação em cada etapa do programa, você vai acompanhar a sua evolução. É fantástico isso, porque quando a gente começa a ter resultados, a gente fica mais estimulado a avançar. E isso acontece. São avaliações em cada parte do processo, para que você veja a sua evolução, para que você meça o quanto você está evoluindo. Inteligência emocional. O que isso tem a ver, Marcelo, com produtividade? Deixa eu te explicar. Reprogramação através de ferramentas da neurociência, coach e PNL. Você lembra que na Masterclass eu falei das pessoas que estudam para desenvolver a sua mente? Eu preparei um conteúdo voltado à inteligência emocional, entendendo que a procrastinação tem muito a ver com a falta da inteligência emocional. Então você vai aprender sobre isso. Outra coisa que você vai receber no curso, gestão do tempo, diversas ferramentas que vão te auxiliar no gerenciamento do seu tempo. Isso é extraordinário. Você vai ver ferramentas que eu preparei, ferramentas de alto desempenho para você conseguir mensurar e medir e fazer a gestão do tempo. Hábitos positivos, diversos materiais, aulas e ferramentas para desenvolver bons hábitos e um arcabouço de competências, porque isso é fundamental. Para que alguém se torne produtivo, ele precisa desenvolver as suas competências técnicas e emocionais. E você vai ter isso no curso. Crescimento. Material específico voltado ao seu crescimento e evolução. O programa foi planejado de forma a você perceber a sua evolução e o seu crescimento. Dentro de toda a estrutura didática, você vai perceber isso. Como que você vai estar crescendo e evoluindo. É fantástico. Prosperidade. Aulas e ferramentas para desenvolver a sua mente na sua área. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu tenho diversos livros na área de prosperidade. E eu vou estar colocando um conteúdo específico sobre prosperidade. Preparei com todo carinho para que então você possa desenvolver-se também nessa área. Entender o que é prosperidade, entender as ramificações da prosperidade, entender como se alcança a prosperidade, entender como se mantém a prosperidade, entender como você amplia a prosperidade e etc. Ao final, certificado de conclusão, emitindo então um lindo certificado de conclusão, depois de você então concluir todo o curso. E aí? Diz para mim aqui o que você está achando, diz para mim
O que você achou de todo o material que você vai receber no curso Produtividade Extrema.